Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. E aí, Mengo, seu novo canal informativo com as informações do nosso Mengão. Pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Barbosa, falo daqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos no nosso canal, tá bom? Desde já peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar um joinha, aquele like, porque isso aí nos motiva, nos cativa cada vez mais vir aqui no nosso canal produzir um conteúdo de qualidade falando do Flamengo para vocês, tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje iremos falar tudo sobre o jogo entre Flamengo e Estudiantes, que acabou de acabar nesse exato momento, agorinha há pouco, lá em La Plata, na Argentina, onde o Flamengo foi na Argentina enfrentar a equipe do Estudiantes de La Plata pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol 2026, tá bom? Vamos falar tudo sobre esse jogo, vamos falar sobre os lances polêmicos, os gols que saíram, ficou um placar de 1-1, mas poderia ter ficado mais para a equipe do Estudiantes, ficou barato esse resultado para a equipe do Flamengo, tudo pelo que o Flamengo produziu, criou, né, pelo contexto da partida. Então foi um empate com sabor de vitória para a gente, embora não tenha sido o que a gente esperava como torcedor, mas a gente vai falar tudo sobre esse jogo, tá bom? Iremos falar sobre a agenda do Flamengo para o próximo jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Iremos falar sobre os jogadores que jogaram, os que ficaram no banco de reserva, sobre aqueles que estavam impossibilitados devido a alguma lesão, ok? Vamos falar tudo sobre essa partida. Pessoal, são exatamente mais ou menos 1h50 da madrugada de quinta-feira. Estou gravando esse vídeo para estar falando sobre o jogo entre Flamengo e Estudiantes que aconteceu lá em La Plata, na Argentina. Mas primeiro deixa eu falar sobre a agenda do Mengão aqui, para o restante dessa semana. De acordo com a programação que foi passada pelo site oficial do Mengão, a agenda é o seguinte: daqui a pouquinho, se tudo correr tudo certo, o Flamengo sai da Argentina mais ou menos ali para as 2h, 2h40 no máximo, está vindo embora para o Brasil no voo fretado, chega aqui nessa madrugada de quinta-feira. Aí hoje, quinta-feira, o Flamengo descansa, folga geral para todo mundo, folga para os jogadores, para a comissão técnica, folga para o professor Léo Jardim. E amanhã, sexta-feira, o Flamengo se reapresenta, fará um novo treino no Ninho do Urubu, no CT, às 10 horas da manhã. E no sábado, né, o Flamengo fará um novo treino às 16 horas. Esses dois treinos visam foco total para estar enfrentando a equipe do Vasco pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois eu vou estar fazendo um vídeo falando tudo sobre esse jogo, ok? Agora vamos falar especialmente sobre esse jogo de hoje, onde a equipe do Flamengo foi lá na Argentina enfrentar a equipe do Estudiantes de La Plata e ficou um placar de 1-1, tá bom? Vamos começar aqui e vamos falar sobre a escalação do Flamengo. Para começar, pessoal, eu não entendi porque que o Léo Jardim escalou o Vitão para estar jogando no lugar do Léo Ortiz, tá? Vou falar primeiro aqui a escalação para a gente contextualizar essa partida. O Léo Jardim escalou Rossi, Alexandro, Vitão, Danilo, escalou Royal, Everton Araújo, Jorginho, Samuel Lino, Arrascaeta, Luiz Araújo e o BH, o Bruno Henrique. Aí nós tínhamos algumas baixas, que era o Paquetá, o Pulgar e o Léo Pereira. O Léo Pereira, para quem não se recorda, no último jogo contra o Galo, né, ele se lesionou, teve teve uma incisão no pé direito dele, né, teve um corte, precisou dar ponto, então ele era desfalque para essa partida e não pôde jogar. O Pulgar e o Paquetá, ambos estão lesionados, né, estão no departamento médico e daqui a pouquinho eles vão estar voltando. Então essas eram as três baixas que a gente tinha. O Carrascal, ele estava impossibilitado de estar jogando pelo Campeonato Brasileiro, mas porém nessas competições da Conmebol aqui da Libertadores, ele está tudo ok para ele, tanto é que hoje ele jogou. No comecinho da partida, né, nós temos uma baixa muito importante, o Arrascaeta se lesiona, ele cai com o ombro no chão. Estou procurando saber informações, mas até agora, nesse exato momento, o departamento médico do Flamengo ainda não se posicionou em relação ao caso do Arrascaeta, que ele cai no chão, ele bate o ombro, né? A gente não sabe se teve uma coisa séria, se teve um rompimento, rompimento de ligamento, né? Algum trauma, alguma fratura, né? Vamos aguardar notícias em breve para estar falando do Arrascaeta daqui para vocês aqui no nosso canal.
Mas o fato é que, vamos agora focar nesse jogo. Pessoal, eu não gostei da atuação do Flamengo hoje, tá? Embora no primeiro tempo o Flamengo até jogou bem, até no momento que o Arrascaeta se lesiona. O Arrascaeta se lesiona mais ou menos ali por 16 minutos do primeiro tempo. O Flamengo estava bem, estava aguentando a pressão, porque jogar lá na Argentina, na casa dos caras, não é fácil, né? Tem que ser ressaltar e pôr aqui que o Estudiante de La Plata é o líder do campeonato argentino, na chave dele, né? Vive um bom momento, tá bem na competição, da Libertadores, né? Tanto é que estão em segundo lugar devido a esse empate, né? O Flamengo está em primeiro, eles estão em segundo. Mas o fato é que eu não gostei da atuação do Flamengo no modo geral, tá? O Flamengo hoje foi pouco envolvente, foi pouco insinuante, criou poucas oportunidades. Ele não foi bastante efetivo nas poucas oportunidades que criou. Perdeu um gol inexplicável com o BH, que gerou um contra-ataque. Mas já já a gente vai entrar nesses detalhes aqui. Mas vamos focar aqui agora nessa escalação do Léo Jardim aqui. Tá certo que tem que dar rodagem, né? Tem que fazer rodar o elenco para não ter questão de lesão, de machucar, né? Até para dar rodagem para os caras, deixar os caras em pleno vigor físico, né? Para o vigor físico não ficar abaixo, ficar muito aquém dos demais. Mas hoje, sinceramente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa escalação eu não gostei. Por quê? Se o Léo Pereira não pode ter jogado, por que o Vitão jogou? Eu queria saber por que o Léo Ortiz ficou no banco, né? A gente já sabia que o Léo Pereira era baixo, né? Tanto é que pro seu lugar, geralmente o Léo Jardim escala o Danilo. O Danilo foi escalado. Agora eu não entendi por que o Vitão entrou jogando. Nada contra o Vitão, tá bom? É um bom jogador, mas eu acho que para esse jogo hoje, acho que a responsabilidade foi muito alta, muito grande para ter colocado o Vitão, tá? Eu não sei por que ele deixou o Léo Ortiz no banco, não sei se foi para preservar, porque a gente poderia ter forçado um pouquinho a mais ele aqui nesse jogo de hoje e ter deixado poupar ele contra o jogo do Vasco, né? E ter deixado o Vitão entrar contra o jogo do Vasco aqui no Brasil. Porque é um jogo mais caseiro, embora seja um clássico, né? Mas o jogo de hoje foi muito pegado, foi muito acirrado, né? Vamos falar desse jogo agora. Foi um jogo pegado, um jogo de Libertadores, né? Jogo de Libertadores não é fácil, né? Para quem quer ganhar uma Libertadores, o caminho é longo, é sofrido, é corrido, é pegado. Então o Flamengo foi lá na casa dos caras, é um time argentino, só por si só de saber que é um time argentino, o grau já aumenta, porque os caras não suportam perder pra gente. Então os caras pode estar bem, pode estar mal, os caras vão se entregar, vão doar, vão correr. E vale ressaltar que o Estudiante é uma equipe bem montada, bem treinada. Não é à toa que eles são líder da chave deles no campeonato argentino, né? Então o time deles lá hoje, a torcida se fez presente. Tanto é que eles tentaram de todas as formas pressionar o Flamengo. Mas o Flamengo tem um bom plantel, tem um bom elenco. Alguns momentos da partida soube lidar com essa questão, porque o Flamengo já tem experiência, o Flamengo já tem caldo, o Flamengo já se incorporou, né, em relação a essa competição. Então a gente tem experiência, mas mesmo assim, o Flamengo sentiu o baque, tá? O Flamengo fez uma boa partida no primeiro tempo. Aos 16, o Arrascaeta tem um lance lá que o cara tira a bola, derruba ele com a força excessiva, mas ele foi na bola, o juiz não deu falta. Ele cai de mau jeito, machuca o ombro e ele é substituído pelo Carrascal. O Flamengo dá uma melhorada, né? Tanto é que aos 32 o Flamengo faz uma bela jogada pelo lado esquerdo do goleiro. O BH recebe uma bola, sai da marcação do zagueiro, vai até a linha de fundo e cruza para trás. Luiz Araújo acompanha a jogada e faz um gol muito bonito. Aí depois o Estudiantes volta para a partida, fica em cima pressionando. Faria tem algumas oportunidades, bola para fora, o Rossi defendendo. No segundo tempo, o Flamengo tem uma oportunidade incrível de ampliar o placar aos 54 do primeiro tempo, do segundo tempo, bem no comecinho. O Bruno Henrique sai na cara do gol, né?
o Vusleira, o goleiro lá do Estudiantes, faz uma belíssima defesa. A bola sobra para o Luiz Araújo. Luiz Araújo chuta de novo. Ele volta a fazer uma excelente defesa. Faz duas defesas no mesmo lance. E aí, o que acontece? Contra-ataque para os caras. Os caras pegam a bola em alta velocidade, vai levando, vai levando, vai levando. Ninguém mata a jogada, né? Aí o cara vai até na direita, cruza a bola. Aí quem acompanha a jogada é Carrilho. Carrilho dá uma cabeçada, entra com bola e tudo. Aí vem o Faria, já chuta a bola, chuta pé de roça, chuta tudo. E os caras empatam. Aí o Flamengo sentiu o baque, pressão, pressão. Mas no primeiro tempo os caras já tinham criado boas oportunidades. Esse mesmo Faria aqui, ó, que eu acabei de citar, ele já tinha perdido um gol inacreditável, tipo de cabeça, que geralmente não costuma errar, né? O fato é que, na minha opinião, tá, pessoal? O Estudiante ele foi mais envolvente, foi mais insinuante, ele mandou na partida, porém eles não foram eficazes, não foram efetivos, essa é a verdade. E o Flamengo hoje, por mais que tenha tentado jogar bola, hoje o Flamengo foi muito abaixo em vários quesitos. Não foi coletivo, não foi insinuante, não foi envolvente, né? Correu em alguns momentos, mas em alguns momentos eu poderia dizer que correu errado, correu para trás. Quando tinha posse de bola, sempre recuava, não tentava agredir a equipe do Estudiante, tentava cozinhar o galo ali. O Flamengo estava querendo um empate, não estava querendo se expor tanto, né? Por isso que eu falo, o medo de ganhar tira a vontade de vencer, né? Então, se o Flamengo fosse para frente, acreditasse mais, e fosse mais confiante, essa é a palavra. Hoje faltou confiança, faltou querer ganhar. Porque o time do Flamengo é melhor, cara. Se você for analisar ali, o elenco do Flamengo é melhor do que os caras. Só que aí os caras estão jogando em casa, apoio da torcida, é time argentino, é time que sabe jogar esse tipo de competição. Eles adoram, eles amam essa competição, eles dão a vida deles pela essa competição. Então o Flamengo hoje deixou a desejar nesse requisito aí, querer vencer, querer ganhar, tá bom? Aí o professor fez algumas alternâncias ali no segundo tempo e eu também não entendi por que o Prata não entrou jogando no lugar do Luiz Araújo. O Prata fez uma excelente partida contra o Galo. O professor, o Léo Jardim, você tinha que ter repetido a escalação, com exceção do Léo Pereira, que tinha machucado, né? Teve uma corte ali, teve uma incisão no pé dele, teve que dar ponta e não pôde jogar. Até aí tudo bem, você colocasse o Danilo e repetir a escalação, né? Aí ele tirou o Pedro, colocou o Bruno Henrique, aí ele vai e me tira o Prata, deixou o Luiz Araújo, que começou a partida. Aí no segundo tempo, com as alternâncias que ele colocou, ele tirou Samuel Lino, que correu demais hoje, aí colocou o Saul, aí tirou o Luiz Araújo, colocou o Prata, já tinha colocado o Arrascaeta no lugar do Arrascaeta, por causa da lesão do Arrascaeta. Mas mesmo assim, eu não entendi por que o Vitão hoje entrou jogando no lugar do Léo Ortiz. E por que o Léo Ortiz não jogou hoje. Eu queria entender e saber por que o professor, o Léo Jardim fez isso hoje, né? Mas tudo bem, depois eu vou procurar saber, vou ver as entrevistas dele aqui. Pessoal, nesse exato momento já são 2 horas da manhã, tá? Daqui a pouco o Flamengo está voltando para o Rio de Janeiro. Chega nessa madrugada de quinta-feira. E depois eles vão se preparar para estar enfrentando a equipe do Vasco. Aí vamos por partes aqui. Ross. O Ross hoje fez uma excelente partida, como sempre, né? Foi bastante sólido ali na defesa, embora ele tomou um gol que infelizmente, esse gol ficou barato, tá? Porque pela circunstância da partida e pelo que o Estudiante produziu, esse 1-1 para nós ficou bom demais, tá? Porque era no mínimo ter ficado uns 3-1 para os caras. Vou falar as estatísticas aqui para vocês, ó. O Flamengo chutou 8 vezes no gol, os caras chutaram 11. Chute no gol, concreto, eles chutaram 5, o Flamengo chutou 5. Posse de bola, eles tiveram 52 e o Flamengo 48. Os caras fizeram 15 faltas, o Flamengo fizeram 5. Eles receberam 5 cartões amarelos, o Flamengo recebeu 1. Vermelho para as duas equipes, para os dois professores, tanto para o professor deles lá, o técnico deles, e o Léo Jardim também foi expulso. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Tiveram várias oportunidades ali na cara do gol, cabecearam para fora, chutaram para fora. Se tratando de Libertadores e pela circunstância que foi, pela equipe que a gente enfrentou, né? Esse 1-1 ficou
filé demais da conta. A gente não perdeu a nossa invencibilidade. Tiramos 2 pontos lá na casa deles, porque depois vai ter o jogo de volta. Eles vão ter que vir aqui no Rio de Janeiro pagar esse jogo pra gente. A gente tem totais condições de vencer os caras aqui no Brasil. Até porque, dependendo das circunstâncias, eles vão ter que sair pro jogo para tentar não depender de outros resultados. Hoje à noite, né, hoje é quinta-feira, o Cusco joga com o Independente Medellín. E vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí, tá bom? Dependendo das circunstâncias, né? Vamos torcer ali pro Cusco ganhar ou empatar lá, que fica melhor ainda pra gente. Pessoal, então vamos fazer um resumão aqui dessa partida. Uma partida assim, não vou falar que o Flamengo foi mal, mas poderia ter sido melhor, né? O Flamengo poderia ter sido melhor, ser doado mais, ser mais letal, mais efetivo. Se o BH não erra aquele segundo gol ali na cara do gol e gera aquele contra-ataque, né? Às vezes o resultado da partida seria outro, né? A gente poderia ter batido eles lá pelo placar de 2-0 e ter voltado para o Brasil gigantesco, né? Mas por outro lado é bom também que dá uma freada no Flamengo, não deixa o oba-oba crescer, subir para a cabeça, porque isso aqui é Libertadores, né, gente? Libertadores é uma caixinha de surpresa. Libertadores você tem que correr, você tem que suar, você tem que se entregar, você tem que ser efetivo, você tem que ser letal, tá bom? Vale aquele resultado. Não deixa o seu adversário ficar respirando. Quando você tem a oportunidade de matar, você vai lá e mata o jogo. Você deu a primeira facada, não deixa o cara sangrando não, cara. Dá a segunda, dá a terceira e mata o cara. Porque se o BH tivesse feito o segundo gol lá, quando ele teve a oportunidade, nós tínhamos feito 2-0 lá e ó, nós tínhamos jogado um balde de água fria nos caras lá, entendeu? Mas não aconteceu, né? Mas faz parte, né? E vida que segue, né? Pessoal, então eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar longo, não ficar muito grande. Desde já peço para vocês deixar um joinha aí para nós, deixar aquele like, se possível compartilhar esse vídeo aí, tá bom? Isso aí nos ajuda, nos motiva aqui no nosso canal, na nossa caminhada. E domingo que vem a gente volta falando sobre o jogo entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Deixa eu só falar aqui a classificação para vocês aqui, a nossa classificação. Nós somos os atuais líderes da chave, nós tínhamos 6 pontos, estamos agora com 7, e o Estudiante que tinha 4, agora está com 5, tá bom? Então, por enquanto, está tudo favorável, está tudo beleza para a gente só depende da gente para se classificar para a próxima fase das oitavas da Libertadores, e se Deus quiser, isso vai se concretizar, e nós vamos, né, chegar na grande final e vencer esse caneco de novo, se Deus quiser. Então tá jóia, pessoal. Para quem gostou do vídeo, meu muito obrigado. Deixa aquele like aí para nos fortalecer. E semana que vem, né, domingo que vem, a gente se encontra aí no vídeo falando sobre o jogo do Flamengo e Vasco, tá bom? Então tá jóia, turma. Fica com Deus, um abraço, até mais.